Olá, queridos, estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast e é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio. É bom ter vocês aqui. Eu gostaria de, antes de iniciarmos e apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que com certeza vai nos ensinar muito, eu quero dizer que eu vou deixar para vocês aqui na tela o arroba de todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Vou deixar o arroba deles aqui para vocês seguirem, conhecer, ok? E nossa convidada de hoje, ela que é consultora, mentora, palestrante, idealizadora do projeto Começando do Zero. Eu vou apresentar para vocês, Fabiana Pires. Bem. Olá, Fabiana. Olá, que prazer estar aqui no Delas Cast. Gosto Sim. muito desses projetos e eu tenho certeza que nós vamos aqui ter uma conversa incrível que vai alcançar e ajudar muitas pessoas e famílias, inclusive mulheres, né? Com certeza, é um prazer te receber aqui hoje, poder aprender um pouco com você, conhecer a sua história, que de fato vai influenciar muitas pessoas, inclusive a minha vida. Eu estou ansiosa para te ouvir, então eu quero que fique à vontade, sinta-se em casa. O Delas Cast é um programa onde de fato nós queremos influenciar a vida das pessoas que estão nos assistindo. E conforme dito, você é idealizadora do Começando do Zero, é consultora, mentora, palestrante. Então temos muito que aprender contigo hoje. Mãe, esposa. Tem bastante empresária. Coisa. Empresária, verdade. Aqui no Delas Cast, Fabiana, nós temos uma dinâmica que se chama É Sobre Isso, onde nós vamos colocar ali na tela 5 temas que a galera já sabe, não é combinado, nem eu sei muitas das vezes do tema, para ficar bem à vontade mesmo. E você escolhe de 1 a 5, eu vou pedir para a produção colocar. Vamos iniciar esse episódio com a dinâmica, e aí o tema que sair a gente começa a conversar, tá? De 1 a 5, fica à vontade. Vamos no 3. Número 3. Número 3. Sucesso! Começamos bem, né? Começamos por cima. Conta um pouco pra gente da sua história. Fala como conseguir atingir o sucesso. Trajetória, né? Trajetória. É verdade. Na verdade, o sucesso ele é um resultado de uma trajetória. Sim. Então, eu vivi uma trajetória dentro de uma comunidade, nascida e criada em uma. Iniciei toda a minha vida do empreendedorismo quando eu ainda era criança e não existia esse nome, né? Na verdade, quando a gente trabalhava aí não era algo pesado, era comum as crianças das comunidades, as crianças da comunidade trabalharem e desenvolver um projeto e fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que o empreendedorismo social, né? Aquele que a gente acaba desenvolvendo na vida, sem o interesse final dele, foi o meu primeiro modelo de empreendedorismo. E a trajetória de sucesso para mim foi bem árdua, difícil para alcançar. Mas eu queria dizer para vocês, para você que está em casa aí assistindo, que o sucesso ele é algo construído dia a dia. Eu não me vejo ainda como alguém que constituiu um sucesso permanente. Eu digo que o sucesso é um aluguel. A gente tem que pagar o preço dele todos os dias. É uma conquista diária, né? Exatamente. Dia após dia. É isso aí. Então, o sucesso é como se fosse um aluguel. Todo dia eu pago o preço dele. No dia que eu não pagar, eu não serei mais a pessoa de sucesso, embora a minha trajetória ela sempre será inesquecível e inapagável, né? Não vai ter como as pessoas não se lembrarem dos meus processos, até porque eles para mim também se tornarão um referencial. Então essa trajetória, essa caminhada que eu vivi dentro de uma comunidade me ensinou muito. Desde criança trabalhei catando latinha, papelão, vendendo picolé, sacolé. Eu brinco dizendo que eu fui a pessoa que praticamente uma das prepulsoras, né, do empreendedorismo no sacolé na comunidade. É porque as pessoas olham para o resultado do sucesso e nem imaginam, muitas das vezes, acham que foi algo a curto prazo, a médio prazo, sendo que, como você está dizendo, você começou cedo. Exatamente, comecei ainda criança,
Você imaginava que se tornaria o que você se tornou hoje? De forma alguma. Não tinha essa... De forma alguma. Se de alguma forma você já trabalhava, você já corria atrás, mas você não imaginava que tomaria a proporção que tomou. Então, a mentalidade que eu e as pessoas que conviviam comigo ali na comunidade era de sustento. Na verdade, o primeiro passo das pessoas que iniciam o empreendedorismo é pensar no dinheiro, no retorno daquilo que ela está fazendo para que ela consiga sustentar a estrutura, a casa, a família. E não se entendia como algo em desenvolvimento pessoal. E, na verdade, hoje eu consigo ver como eu me desenvolvi como ser humano, como pessoa, dentro desse processo inteiro. Então, dentro desse momento em que eu catava latas, papelões e vendia para o colégio, fazia algumas coisas ali para monetizar, eu estava aprendendo muito. Eu costumo dizer que o primeiro processo que eu vivi no mundo do empreendedorismo foi trabalhar com reciclagem. Então, de reciclar para ressignificar é algo muito forte. É um caminho, né? É um caminho. Então, eu aprendi a ressignificar, eu aprendi a criar coisas do nada. Eu aprendi que nem tudo que está no lixo é lixo, que a gente pode utilizar de reciclagem, tanto da vida quanto de pessoas. Nossa, que forte isso. Nem tudo que está no lixo é lixo. É lixo, nem tudo que está no lixo é lixo. Existem muitas coisas ali que estão ali, que foram dispensadas por uns, mas tem uma importância, uma validade para outra. Aquilo que é muito pouco para você pode ser o tudo que alguém precisa. E eu já encontrei algumas coisas importantes que estavam no lixo e transformaram ali um ambiente na minha casa. Eu já encontrei algumas coisas no lixo que me trouxeram um retorno financeiro também, mas que esse objeto foi jogado por alguém que não via mais valor, mas tinha valor para mim. Então eu repito que aquilo que de repente é muito para você pode ser tudo que alguém está precisando. Então, nada que é dispersado ou desperdiçado ou lançado fora por alguns é totalmente algo sem valor. Nem tudo que está no lixo é lixo, nem tudo que foi jogado fora não presta. E dentro dessa concepção até de Bíblia, de Deus, a gente sabe que a gente pode ressignificar as histórias, reciclar o lixo e transformar qualquer situação em qualquer cenário. Então essa foi a primeira lição que eu aprendi na minha vida, quando eu pegava objetos e transformei. E eu acredito que isso vai falar um pouco daqui nos próximos momentos aqui a respeito da minha vida na arquitetura e na construção civil, onde eu aprendi também a reformar coisas. Com certeza temos um longo bate-papo. Nossa, que forte isso que você falou. E só para dar uma pincelada, né? Nem tudo que está no lixo é lixo, às vezes só precisa de um olhar, né? Diferente, de um olhar de quem acredita. Assim como você encontrou coisas que foram rejeitadas, abandonadas por outras pessoas, mas através da tua ótica, do teu olhar, mudou, né? Na verdade, tudo na vida, desde das coisas materiais, dos objetos, quanto às pessoas e os cenários. Tudo depende do nosso olhar. Aquilo que, de repente, pode ser algo sem valor para alguém, tem muito valor para a minha vida. E depende da forma com que eu olho, depende da forma com que eu visualizo. E é muito, muito interessante e profundo você passar uma vida a ter um olhar diferenciado pelas coisas. Nossa. E também pelas pessoas. O reciclar... Forte. Eu digo sempre, e é muito forte para mim essa experiência, nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, a experiência de iniciar a minha vida, a minha carreira profissional, a minha mentalidade como ser humano é de que nem tudo que está jogado fora é porque não presta. De verdade, pode não ter valido para algumas pessoas, mas pode ter um valor muito grande para a minha vida. Então, dentre coisas, objetos e pessoas, eu tenho o hábito de não jogar as pessoas fora. E também não jogar as coisas fora. Nossa, fiquei até arrepiada aqui. Dentro disso tudo, eu tenho muita restrição na fala da toxicidade atual. A pessoa é tóxica, sai de perto dela. E se nós formos olhar para o Evangelho de Cristo, nós vamos ver Jesus não jogava ninguém fora. Não abandonava ninguém. Pessoas, às vezes, rejeitadas pela sociedade. Por quê? Porque ninguém conseguiu ver e enxergar algo muito profundo, que é a sua essência e o seu coração. Às vezes a gente vai olhar as pessoas pela sua aparência, pela sua classificação social,
e pelo aquilo que ela pode ou não me dar no momento. Mas se eu analisar profundamente uma vida, uma alma e um coração, eu vou conseguir enxergar alguém ali precisando de uma reciclagem. A prova disso foi a mulher adúltera lá, como os fariseus olhavam para ela e como Jesus olhou e enxergou um futuro. Exatamente. Né? Eu digo que as pessoas, elas são tóxicas e eu só devo me afastar dela quando elas não querem, de verdade, nenhuma ajuda para mudanças. Nossa. Aí elas vão... Aí eu normalmente eu respeito o fato dela não querer a mudança e aí eu me afasto. Mas caso contrário, enquanto eu ver esperança, desejo de mudança, desejo de transformação, eu desejo de todo o coração ser um braço para essa pessoa e ela não pode ser abandonada nem por mim e nem por ninguém, muito menos pela sociedade, até porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Jesus, ele é a prova viva de que a gente deve insistir nas pessoas. Isso de fato eu aprendo desde que eu passei a olhar tudo que eu faço, tudo que eu vivo, e com 7 anos de idade, né, no lixão da comunidade do meu Você querido. É carioca? Carioca, nascida e criada em Duque de Caxias. Duque de Caxias. Exatamente. Uma comunidade, né, no bairro São José de Tadeu, mas tem um apelido, né? Todas as comunidades do Rio de Janeiro têm um apelido, gente. O apelido da minha comunidade do coração é Vai Quem Quer. Sim, já ouvi falar. Então, eu nasci, fui criada lá estão os meus amigos, tem muitos familiares, é um lugar que eu amo, aprendi demais. E quando alguém ouve falar do Vai Quem Quer, dos morros, das comunidades, elas não têm noção do nível, da qualidade do povo, da criatividade daqueles que moram lá dentro. Do que pode ser extraído, né? É por isso que a gente precisa aprender a entender, a penetrar os lugares, as pessoas e as coisas. Caso contrário, nós nunca vamos descobrir a essência daquilo que está por trás de um nome feio, a essência daquilo que está por trás de uma coisa esquisita, mal falada, né? Nossa. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente vai levando alguns nomes na vida, e eu particularmente, eu tive apelidos. E tem alguns apelidos, alguns nomes que as pessoas vão nos dando por causa de alguma coisa que ela viu em nós e marcou. Ontem eu brincando com um rapaz que fez uma gravação no final de semana, ele teve um apelido porque a primeira impressão que ele causou foi aquela que nós associamos aquele nome para ela. Então pessoas associam lugares a situações que acontecem esporadicamente. Pessoas podem te julgar por um momento porque esbarrou com você na rua no momento que você não estava muito bem e pensar que você é essa pessoa daquela hora. Você não é uma hora, você é uma história. Então eu não posso ser resumida em um momento, em um dia mau. Eu tenho que ser analisada por um contexto geral. Mas quem é que tem paciência de analisar tudo isso? Quem pode analisar as histórias e as trajetórias e saber a profundidade daquilo que está escondido atrás do nome? E quantas pessoas têm nomes? Que ela fala para você, por exemplo, do nome. Eu gosto demais de falar sobre comunidade, favela. Por quê? Porque é algo muito comum para mim. Mas o nome favela, ela foi dado por um apelido por causa de uma planta chamada faveleira, que na época da Revolução Industrial foi plantada nos morros. Sério? Eu não sabia. Exatamente. Olha só. Olha a história que linda de um lugar. As pessoas vieram trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar especificamente pelo Rio. E elas foram... alguns soldados e algumas pessoas que estavam se envolvendo aqui na Revolução Industrial, na parte comercial que estava acontecendo, estavam vindo para cá para trabalhar, para procurar emprego. E um dos morros, né, que foi na época usado como primeiro lugar, né? A gente tem alguns morros importantes e conhecidos. Sim, Morro do Adeus, Morro do Timbal, né? Alemão, Rocinha. Então esses lugares começaram a ser povoados por pessoas e tinha uma plantação de faveleira. Eles ficaram com um pouco de dó de arrancar as plantas e as faveleiras, porque ela produz, ela tem uma produção de antibiótico e também ele é um chá muito, muito bom para anti-inflamatório. Nossa, eu não sabia. E às vezes escuta o termo favela, e nem sabe a história por trás. O nome vem da faveleira. E olha que interessante,
o nome da faveleira e da favela, ela tinha uma linkagem com a necessidade. Então, quando a gente toma um antibiótico, quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente está sarando uma inflamação, uma dor, né? E o que estava acontecendo no Rio de Janeiro? Uma inflamação. Nossa! Uma dor, ou seja, pessoas estavam vindo morar aqui e não tinham onde ficar, mas elas queriam o quê? O emprego. Elas não eram bandidos. Elas não eram pessoas com coração maldosos. Elas não eram pessoas com desvio de caráter. Eram pais de família que estavam buscando um lugar para viver com a sua família. Um emprego, um trabalho. Estava procurando só um trabalho. Sustento. E essas pessoas foram morar nas comunidades e nas favelas, por quê? Porque lá era um lugar mais acessível financeiramente. Tudo bem que em alguns lugares aconteceram as invasões, eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou falando das pessoas aqui, eu quero manter o meu foco nelas. Pessoas que foram morar num lugar porque não tinha opção. Estava inflamando aqui o Rio de Janeiro. E aí a favela, que foi originada do nome faveleira, que tem um processo anti-inflamatório como um chá, foi o lugar que desinflamou. Um escape, foi um escape. Uma salvação no momento. Foi uma salvação no momento. E aí as famílias começaram a povoar os morros. E aí aquela aglomeração toda dentro desses lugares, né, de construções feitas sem projeto, sem arquitetura, sem urbanismo, causou essa forma de construir, né, emergente, não pensada, mas que era toda a opção que as pessoas que moram ali tiveram. E eu preciso que as pessoas compreendam na minha fala que eu respeito isso. Eu respeito. Na minha comunidade onde eu nasci, eu me lembro das pessoas vindo do Nordeste, do Norte, de São Paulo, minha família toda de Minas. E tudo que essas pessoas queriam era uma oportunidade. Os meus tios vieram da roça, trabalhavam na roça. E elas queriam trabalhar aqui, ter sua carteira assinada, ter sua dignidade conquistada. Mudar de vida. Então, nós vivemos diante de uma população que não era uma população favelada, né? Conforme foi dado o nome chulo para isso. Nós viemos de uma população de trabalhadores emergentes que precisavam de ter um lugar para abrigar a sua família, para começar uma história nova. E lá nasceu as comunidades, né? E as favelas, como algo emergente para resolver um cenário crítico. E lá dentro da comunidade, das favelas, né, talvez você vê que provavelmente 90% das pessoas que vão nos ouvir não sabiam sobre essa história da favela. Eu mesma não sabia. Da favela. Mas quando a gente fala, fulano mora na favela, se denomina que a pessoa mora num lugar perigoso. Ruim, que tem bandido. Não, gente, a população das comunidades, elas são mais de 80% de homens e mulheres trabalhadores, inteligentes, que estão ali porque não tiveram opção de morar da forma com que moram. E o fato de morar em um beco, numa laje, não diminui eles como seres humanos e pessoas que têm os seus talentos. E depois eu vou falar do Começando do Zero, porque eu vou lá garimpar esses talentos nas comunidades. Eu sou apaixonada por entender e garimpar talentos. E lá eu sei que, assim como na vida, pessoas precisam apenas de ter uma oportunidade. Então, se eu posso fazer um resumo sobre a minha fala, as pessoas não podem ser definidas pelas histórias que acontecem dentro de pequenos momentos. Não, eu sou uma trajetória. Falando de sucesso, é uma trajetória. E eu posso dizer para você que dentro das comunidades está cheia de gente, cheia de sucesso. Por quê? Porque era para ter sido um monte de coisas ruins, mas se tornaram pessoas do bem, trabalhadores. E hoje também muitos de lá são empreendedores que trazem uma monetização muito grande para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro. Que as comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro movimentam a economia de forma absurda. Então a gente precisa entender que nós não somos definidos nem pelos lugares, muito menos pelos nomes que as pessoas nos dão. Eu recebi apelidos uma vida inteira e todos eles queriam me dar identidade e me carimbar a respeito de alguns cenários e alguns momentos. E nenhum deles fizeram sentido. Principalmente porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou
e eu sei o que eu quero viver. Nossa, nesses primeiros minutos iniciais do nosso bate-papo, eu já aprendi demais contigo. Vamos para o próximo tema, mas enquanto a produção coloca, vale ressaltar que hoje nós queremos ouvir a sua história de sucesso, né? A sua trajetória, e que bom aprender contigo. E todas as palavras que você está falando, eu estou guardando-as comigo, mas você falou algo que já marcou, assim, que virou algo aqui, que hoje em dia, Fabiana, está sendo muito falado sobre pessoas tóxicas, sobre pessoas que temos que nos afastar, e você falou algo que marcou. Se a pessoa quiser mudança, eu não vou a abandonar, né? Exatamente. Então a fala está misturada. Por quê? Porque quando você assiste um vídeo de 1 minuto dizendo você está querendo ir para uma trajetória de sucesso, se afaste das pessoas tóxicas. Dá o entendimento de que todo mundo que está em volta de mim pode atrapalhar meu sucesso. Bom, eu falo com a propriedade de quem vivenciou a experiência de ter tido amigos da comunidade que realmente se envolveram com o tráfico. Na lógica, elas seriam pessoas tóxicas. Não, eu vou mostrar para vocês que eu aprendi coisas incríveis com pessoas ali que usavam drogas. E eu gostava muito de sentar ali no lugar onde o pessoal ficava usando droga para bater papo. Por quê? Porque por trás de alguém que usa droga tem um depressivo. E alguém que não conseguiu algumas coisas na vida. E aí eu aprendi absurdamente com esses caras, né? Talvez hoje não temos mais, né, dessa relevância, mas na minha época, eu tenho uma idadezinha já avançada, as pessoas que usavam drogas estavam ali sem opção de estar no tráfico, eram pais de família que foram para a comunidade e não tiveram oportunidade de trabalhar e ficaram perdidos. Vou te fazer uma pergunta. No caso, você está falando de pessoas que usuários de drogas, né? Existem mães por trás que sofrem, exatamente, esposa. Você é uma pessoa que, pelos nossos primeiros minutos iniciais desse bate-papo, você já está me influenciando de forma positiva, de que o ambiente não me faz, de que às vezes uma má impressão das pessoas não forma o meu caráter, né? Você decidiu ser quem você é hoje e não ficou baseado no que as pessoas dizem, por exemplo, sobre uma favela, porque você mencionou, né, eu falo muito isso, dentro de favela tem muito pai de família, a maior parte são pessoas honestas que ganham a vida de forma correta, mas a pergunta que eu queria te fazer é, você é da teoria, do pensamento de que um traficante que está lá dentro da comunidade portando fuzil, parte deles ou a maioria estão ali naquela vida porque não tiveram uma oportunidade? Não. Eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de ser honesto e tem a oportunidade de trabalhar. E eu sei disso de forma pessoal. Sim. Eu sempre busquei formas de trabalhar, de ser honesto. Eles não são, de fato, uma vítima da sociedade. Não são, tá? É uma escolha, uma opção. Principalmente num tempo como hoje, que nós temos diversas formas de trabalho. E eu já tentei tirar pessoas do tráfico oferecendo emprego, mas elas não querem. Então, perfeito. Eu já tentei. Eu digo por experiência, de alguém que já pregou muitas vezes. E hoje eu tenho 5 ou 6 pastores que meu marido e eu, evangelizando lá na comunidade, ganhamos para Jesus e se tornaram homens, pastores, trabalhadores, honestos, e não existe motivo pelo qual haja validação para alguém dizer que ele é desonesto porque não teve oportunidade. Todo mundo que se desejar sair desse lugar, ele pode sair, pode querer sair. Eu digo que tem uma diferença daquele traficante de 30 anos atrás para o de hoje, justamente porque era muito mais complexo a oportunidade. E tinha uns que tinham realmente umas histórias assim muito loucas, sabe? Tristes, às vezes. Histórias difíceis. E histórias tipo, eu me lembro de um, não vou citar o nome, mas ele tinha... Por que ele entrou pro tráfico? Ele chegou no Rio de Janeiro, do Nordeste, e conseguiu uma vaga de trabalho de taxista. E ele foi sequestrado.
E os bandidos, para tentar pegar um dinheiro que ele não tinha em casa, matou a mulher e a filha dele. E aquele cara se tornou meio que um justiceiro. Ele não era um bandido, ele era um motorista que foi vítima de um outro bandido. E talvez aquela mágoa dele fez com que ele se tornasse quem ele se tornou. E é por isso que eu não gosto de colocar as pessoas dentro de um único quadro. Todo mundo tem uma história diferente. Cenários e cenários. Por isso que os cenários, como eles são totalmente diferentes, eu não posso chegar ali dentro e julgar todo mundo que está ali com comportamentos iguais e dizer que eles são... Um é vítima, outro não é. Eu não tenho condição de fazer isso. A condição que eu tenho como ser humano é amar essas pessoas e tentar entender a particularidade da vida de cada uma delas, que por acaso ou por questões da vida se aproximarem de mim. E aí aquilo que eu puder fazer para que elas saiam dali, para que elas vençam, eu vou fazer. Mas dizer que as pessoas que estão vivendo hoje, né, no roubo, no tráfico, são pessoas que inocentes, vítimas, não são. Elas não são vítimas da sociedade, elas não são vítimas de absolutamente ninguém, a não ser delas mesmas. Nossa. Elas se vitimizaram na vida e se colocaram numa condição de estar num lugar de uma falsa grandeza, né? Onde elas se sentem empoderadas com uma pistola, com uma ilusão, na mão, né? E com uma ilusão de que está tudo bem e que ela está conseguindo conquistar as coisas dela. Eu acho que todo mundo pode, de verdade, reconstruir uma vida e uma história trabalhando muito. Bom, eu sou uma empresária que catei papelão, catei latinha e hoje contrato pessoas, eu tenho uma empresa. E não tive meu pai e minha mãe também nascidos ali, envolvidos no mesmo lugar, na comunidade. Eu não tive um pai ou uma mãe rica. Eu tive um pai lavador de carro, uma mãe que viveu uma vida trabalhando em residências, cozinha de restaurante, faxineira, e que veio conquistando a vida. Então, eu não tenho ninguém que patrocinou o meu crescimento. Eu não tenho alguém que financiou e monetizou a minha história. Eu construí ela do zero, e se eu fiz isso, qualquer pessoa pode fazer também. Cara, que bom que eu te fiz essa pergunta. Eu tô, de fato, eu não lhe conhecia antes, né, de marcarmos, mas de fato a sua história já está me influenciando de forma positiva. E que bom que eu te fiz essa pergunta, porque você que veio de dentro de uma comunidade, como disse, não vem de família com estrutura, com uma boa situação financeira, você criou as próprias oportunidades. Porque tem muitas pessoas que crescem e não têm essa clareza na fala e tanta propriedade para falar como você, que muitas das vezes justificam o fracasso das pessoas, como as pessoas decidem viver. Muita gente justifica isso alegando que é a falta de oportunidade, e você, logo no início do nosso bate-papo, está nos mostrando que não é a falta de oportunidade. Você criou as oportunidades para ter a história de sucesso que você vai nos contar em breve. Você criou as oportunidades que a vida talvez não tenha te dado. Exatamente, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? E é muito comum, o ser humano gosta de desculpas. A gente sempre quer arrumar um culpado para os nossos fracassos e para aquilo que nós fomos incompetentes e incapazes de fazer. Então, as pessoas, elas vivem à procura de alguém para responsabilizar. Uma muleta, talvez? Uma muleta, uma responsabilidade que não é minha. Não fui culpada. Culpada é quem? Culpada é minha mãe. Culpada foi meu pai. E a gente vai procurando a vida inteira culpados dentro da vida financeira, Verdade. Dentro da vida amorosa, sendo que nós vamos viver tudo aquilo que nós plantamos, né? Nós merecemos estar exatamente no lugar onde nós estamos. O tempo está passando e... Tudo é merecimento próprio. Você decidiu, você escolheu. Quando você faz algo que não deu certo, quem escolheu fazer foi você, né? E todas as vezes que eu escolhi coisas que não deram certo, caminhos, abri lugar, eu quebrei 6 vezes. Às vezes, as 6 vezes, foi todas elas eu escolhi sozinha, não pedi nem opinião de pessoas. Então, se eu escolhi sozinha um lugar, se eu escolhi sozinha o que eu ia vender, o que eu ia fazer, se foi eu que escolhi o sócio errado, a sócia errada, ninguém é mais responsável do que isso, do que eu mesma. Eu preciso assumir isso. Quando eu assumo isso, gera em mim uma grandeza muito grande. Por quê? Porque eu posso ter quebrado ontem, mas hoje eu estou muito inteira.
mais inteira do que ontem. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com os fracassos da minha vida e a vencer as minhas dores. É por isso que eu sou uma vencedora. Por eu vencer todos os dias as dores que eu causei em mim mesma através dos meus comportamentos. Ninguém faz comigo aquilo que eu não permito. Ninguém me leva para um lugar que eu não possa ir, não queira ir. Talvez eu fui, mas eu não fui talvez consciente. Muitas coisas foram no meu subconsciente sendo trabalhadas e inconscientemente eu realmente caí em alguns lugares. Por causa de emoção, por causa de fantasias e coisas que eu não consegui idealizar de forma correta. Aí eu fiz, eu errei. Só que quando eu entendi que aquele erro foi eu que causei, porque fui eu que escolhi, porque a vida é minha, aí eu assumi a responsabilidade, eu cresço com isso, eu amadureço com isso, e só quem ganha com isso sou eu. Então, quando a pessoa tem hábito de ficar fugindo, se enganando, mentindo para si mesma e culpando alguém, essa pessoa vai perder um tempo enorme, porque ela não vai conseguir ser boa em nada na vida, quando ela encontra na sua própria história as mazelas que ela achou que foi o outro que causou, porém foi tudo fruto das suas próprias decisões. Eu repito uma frase de uma grande amiga, Grace Giovanni, ela sempre diz: você está exatamente no lugar que você merece. Eu mereço estar no lugar que eu estou. E as pessoas que estão inventando desculpa para suas próprias histórias e demandas também merecem estar na vida de fracasso que elas estão vivendo. Muito bom, muito forte. Vamos pro próximo tema. E, cara, eu gostei disso, porque eu sou essa... Eu sou uma pessoa... Eu tenho muitos defeitos, Fabiana, mas às vezes eu me critico muito. Eu digo que eu sou a minha maior crítica. E eu até gosto de ouvir... Óbvio que o ser humano tem, às vezes, dificuldade de ouvir crítica, mas eu digo que eu gosto de ouvir. Eu me cobro muito. Às vezes, se algo der errado aqui, a responsabilidade é minha e sua. Eu sempre tento tomar para mim a responsabilidade, porque eu digo que quando eu me cobro, a probabilidade de eu melhorar é muito maior, porque eu mesma estou me cobrando, eu estou reconhecendo onde errei, né? E muito importante isso que você falou. Tem o reconhecimento e também tem o fato de a gente ser humano, né? A gente tem total tendência aos erros. Verdade. Aí a gente também tem que haver um equilíbrio entre a cobrança e o perdão de si próprio. Eu não posso passar uma vida carregando um fardo porque um dia eu escolhi ter uma amizade que não foi real e nem leal. A única coisa que eu tenho reconhecimento é que quem foi leal e real fui eu. E sobre o outro, é problema do outro. Sobre mim, é problema meu. Nossa. Muito forte. Que aula que você está nos dando. Vamos para o próximo tema da dinâmica. Próximo número. Número 4. Número 4, produção. Ok. O Evangelho. Nossa, começamos muito bem. Sucesso, o Evangelho, coisas que de alguma forma têm ligação, né? Total. Total, e eu ia mesmo falar isso, eu te apresentei como mentora, empresária, mas você é evangélica também, cristã evangélica também. Eu sou uma evangelista. E é perceptível na sua fala o tanto que, mesmo sendo através de assunto de sucesso, trajetória, o tanto que você já evangelizou aqui hoje, é perceptível, né? A Bíblia diz que nós vamos reconhecer, existe a diferença em quem serve e quem não serve. E ainda que eu não soubesse, eu percebi que você é cristã evangélica. Conta um pouco pra gente da sua vida com Deus. Eu sou evangelista, porque eu evangelizo o tempo inteiro. Não há fala comum e secular que não possa haver, né, a colocação do Evangelho, da Bíblia, que é o nosso manual de sabedoria e de maior inteligência da face da terra. E eu digo que eu sou evangélica. Eu digo que eu sou missionária porque eu tenho uma missão. Alguns me chamam de pastora, mas importa para mim, não importa títulos para mim, porque importa aquilo que eu vou fazendo e que eu sou. Eu vou sendo aquilo que eu preciso ser dentro da realidade do lugar que eu estou. Então, como o próprio Jesus ele foi indagado pelos discípulos e ele faz uma pergunta e diz assim: olha, quem estão dizendo por aí que eu sou? E aí Pedro e os discípulos respondem: uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outro é Elias. Outros estão falando que o Senhor é João Batista. E ele, e vocês que estão andando comigo? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro faz a confissão dizendo assim: tu és Jesus, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele, pois bem, e disse bem, Simão, filho de Jonas, pois você também, eu sei quem você é.
você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa conversa, ela permeia uma identidade ali, naquele momento, a respeito dos nomes. Observa que aquilo que eu disse lá no início sobre o sucesso é o que eu vou falar aqui agora. Algumas pessoas confundiram quem era Jesus por causa daquilo que elas viram Jesus fazer. Uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Por quê? Porque Jeremias era um profeta que anunciava uma mensagem difícil. Outros estão falando que o Senhor é Elias. Outros estão falando que o Senhor batiza, que o Senhor é Jeremias, está anunciando a mensagem de salvação. E aí as pessoas vão tendo a concepção daquilo que eu sou no Evangelho de Cristo de acordo com o momento. Porque realmente para algumas pessoas eu sou pastora. Porque elas estão precisando de uma pastora e eu me transformo em 2 minutos para atender o pastoreado, que eu cuido. E em alguns momentos eu sou missionária. Eu me enganjo dentro de uma missão, faço ela acontecer e vivo ela. Mas em todo o tempo eu sou evangelista, porque eu passo toda a minha vida proclamando o Evangelho de Cristo, mesmo sem pregar, em silêncio, com os meus comportamentos diários, com a minha conduta, com a minha forma de olhar, com a minha forma de me expressar e com a minha forma de tratar as coisas seculares. O Evangelho é esse. O Evangelho, ele não tem como eu não misturar o Evangelho de Cristo com postura, com caráter, com verdade, com alinhamento de vida. E então o Evangelho, a palavra de Deus, ela é algo comum. Eu costumo dizer que eu nem estudo para pregar, eu estudo para viver. E quando eu vivo o Evangelho, eu prego em qualquer lugar. Se quiser, eu prego aqui agora. Eu posso sair daqui e pregar ali na rua. Eu não tenho Bíblia na mão. Eu sei de cor, porque a palavra está escondida no meu coração. Porque eu não faço a leitura dela para poder eu falar nada para você. Eu primeiro leio para mim. E quando eu aprendo, aí eu me sinto capaz de te ensinar. Isso eu gero uma legalidade, isso eu gero uma autoridade. E aí você consegue ver que tem verdade na minha palavra e naquilo que eu estou vivendo. Porque eu não falo apenas, eu vivo aquilo que eu estou falando. O Evangelho é vivo, o Evangelho é vivência. E então a gente vai aprendendo o Evangelho de Cristo através das nossas condutas e das nossas vivências. E nós vamos tendo todos os dias a experiência de explanar aquilo que a gente estuda na palavra. E quando eu acordo, eu não sei o que vai acontecer comigo no dia. E uma coisa eu sei, eu já tenho um manual de prática para decidir as coisas baseadas na palavra. E aí vão acontecendo coisas, vão acontecendo momentos. Hoje eu fui fazer uma reunião com meus funcionários e eu acabei ministrando uma palavra. E eu fui fazer o cabelo para vir para cá e eu acabei falando de Jesus. Eu vou falando, eu vou vivendo. E quando eu não falo, eu também estou fazendo. Porque quem olha para mim, da forma com que eu me visto, como eu comporto, como eu olho, indiferente, eu não estou dizendo de liturgia nem de roupa, estou dizendo de postura, eu estou falando de posicionamento. Isso é o Evangelho que eu acredito, esse é o Evangelho que eu vivo e esse é o Evangelho que eu prego. Nossa, que forte isso. E você nasceu em berço evangélico? Você teve algum motivo específico que te fez conhecer a Cristo? A minha avó, nós estávamos, minha mãe, quando eu fiz 1 aninho de idade, minha mãe estava morando no Morro do Andaraí, de Favor, veio para a comunidade aqui do Vai Quem Quer, e ali nós tínhamos apenas um cômodo, um banheiro, que era tipo uma barraca, que minha mãe comprou em cima da parte mais alta do morro, e vivemos um tempo ali muito apertado, muito difíceis ali, mas construindo a nossa história, a nossa vida, de forma justa, de forma, né, leal, de forma, digo, de caráter, né? Tô tentando achar a palavra que sumiu. Mas então, aí minha avó teve um episódio no Maranhão, minha avó estava morando no Maranhão, e meu avô era alcoólatra, e ele tinha hábitos de sumir, mas nesse tempo ele sumiu por um tempo longo, e minha avó veio morar na nossa casa, até esperar meu avô aparecer e tentar, e ele não apareceu até hoje. E aí minha avó chegou na minha casa para mudar as nossas vidas espirituais. Meu pai veio de Minas com toda a sua família católica. A minha mãe não tinha ainda uma identidade espiritual definida. E a minha mãe, ora ela no catolicismo, ela tinha
paixãozinha por outras religiões africanas e ali a gente tinha uma mistura de visualização espiritual de o que eu seria, de onde eu seria, quem é Deus, não sei. Até minha avó chegar em casa e começar a fazer em nós a prática da oração. Minha avó é de círculo de oração, assembleiana, roxa, amarela, começou a ensinar o evangelho para nós ali na nossa casa. E aí minha avó começou a me levar para as orações, para o círculo de oração, para a vigília, para os cultos. E eu comecei ali a fazer um trabalho com a minha avó, depois de alguns anos, num beco. Nós tínhamos um ponto de pregação, nós duas. E a gente pregava ali naquele beco. E dentro disso tudo, a minha mãe e meu pai não se converteram. Os meus irmãos demoraram um pouco mais para ter uma conversão, mas eu não. Eu já entendi e já tive uma experiência com Cristo de uma forma muito grande, porque minha avó me ensinou que todas as vezes que eu chamasse, ele me responderia. Aí eu comecei a chamar. Eu chamava ele o tempo inteiro. E ele tocava em meu coração, ele tocava em mim. E eu comecei a ver Jesus ainda criança. Dava uma cachumba, eu orava no passado. E tudo que eu aprendi sobre Jesus foi uma semente que a minha avó plantou em mim. Eu fiz uma oração, minha primeira oração foi quando a minha mãe precisava ir trabalhar de madrugada e eu tinha uma carência emocional muito grande, afetiva, da presença da minha mãe, por eu nascer uma criança. E um dia minha mãe saiu debaixo de um temporal muito grande e como a gente morava num morro muito alto, era muito dolorido para mim olhar daquela janela, praticamente sem grade, sem nada, né? Tinha uma grade, perdão, mas não tinha uma janela, não tinha um vidro. A minha mãe descendo, aquela chuva toda, aquele morro, a água descendo, e a minha mãe amarrou umas sacolas nas pernas. E aí ela começava a se preparar para descer. Pra gente chegar limpo no trabalho, tinha que amarrar sacolas, não tinha asfalto, era tudo beco, mato, escuro, não tinha iluminação pública. E aí eu lembro que eu vi aquela cena e eu falei, mãe, não vai trabalhar hoje não, fica em casa, tá chovendo. Minha mãe, não posso. Porque se ela não fosse trabalhar, nós não teríamos o que comer depois. Aí meu pai tinha um sacrifício muito grande. Sair do Iquique para vir para a Barra da Tijuca de ônibus já era muito desafiador. Isso era 3, 4 horas da manhã, todos os dias. E aí eu me lembro que a minha mãe, para eu não ver que ela já estava emocionada e chorando, ela amarra o saco nos pés, me descosta para mim e desce o morro sem olhar para trás e sem me dar tchau. E eu me pendurei na janela. E aí eu comecei a fazer uma oração. Batia aquela água no meu rosto e ela se misturava com as minhas lágrimas. Eu dizia, Deus, onde você está? Que você não está vendo a minha mãe descendo o morro nessa hora. E ali eu comecei a fazer uma oração. Falei, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa com a minha casa. Se o Senhor existe, eu preciso que o Senhor me se apresente, que o Senhor fale alguma coisa. E eu mencionei ele. Minha avó falou que o Senhor existe, eu acreditei nela. E eu fiz uma oração que marcou a minha vida profundamente. Ali eu disse para Deus que eu queria ter dinheiro para tirar minha mãe do trabalho. E eu aposentei a minha mãe. Minha mãe trabalhou, desde que o Heitor nasceu, meu filho, a minha mãe trabalhou na minha casa e ficou conosco. Nós assinamos a carteira dela e ela ficou na minha casa ali para viver o que eu não vivi naquele tempo. Para tomar café comigo, para comer a comida da minha mãe e para responder a oração de um Deus que escutou uma criança na janela. Porque Ele é vivo e passa o tempo que passar, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Nossa, que história. Poucas coisas me deixam sem palavras. Brincam que eu falo muito, que eu falo pelos cotovelos. Poucas coisas me deixam assim, sem palavras. Eu creio muito em Deus. E você é uma mulher de sucesso. Vamos falar sobre a sua vida profissional, sobre a sua carreira, mas de muitas pessoas que atingem o patamar talvez que você tenha atingido. Eu tenho amigos empresários que eles separam muito, eles usam muito o termo de separar a religião do profissional. Até um certo ponto, compreendo que não é bom a mistura da religião com o profissional, mas a forma com que você introduz Deus em tudo, em cada passo seu, é admirável, porque você poderia ter
sou cristã evangélica, e não mencionar a Deus como você está mencionando, de forma inspiradora, de forma influenciável, de forma positiva. Porque você acabou de lembrar de uma oração que você fez há anos atrás, que marcou sua vida, mudou sua história, a história da sua mãe. Então a forma com que você introduz Cristo em tudo é inspiradora. Eu falei na reunião hoje, na parte da manhã, que nós somos uma empresa cristã. Não se tira Cristo da empresa. E nós somos modelos de Cristo no trabalho. E eu mencionei para os meus encarregados: todas as vezes que vocês forem tomar uma decisão com um ser humano, vocês perguntem o que Cristo faria e faça como ele faria. Não importa se a decisão vai nos dar prejuízo financeiro, desde que a gente não perca o valor de uma alma. Porque eu posso estar lidando com um ser humano, eu usei até uma palavra, né? Um camarada vagabundo, um camarada sem caráter. Eu posso estar lidando com um ladrão. Mas Jesus me ensina que quando alguém quer me roubar a túnica, eu também tenho que dar a capa. E eu não me despeço nem dos caras mais mau caráter que trabalharam comigo, da forma com que eles mereciam. O Evangelho de Cristo é aplicado, nem que eu tome um prejuízo financeiro para isso, mas eu nunca vou tomar um prejuízo de glória, e muito menos da minha consciência cristã, desde quando eu sou justa, honesta e estou aplicando aquilo que eu prego num comportamento. 90% deles voltam para me pedir perdão. Eu fiz normalmente eu nem tenho o hábito de fazer demissões. Eu converso e realinho a rota, mesmo que eu encontrei a pessoa com algum objeto por roubo. Eu vivi a experiência de um dos funcionários bem antigos me pedir para sair, pediu demissão. Não entendi o que aconteceu. E aí no dia eu indenizei ele, fiz todos os pagamentos de tudo que ele merecia e de tudo que ele não merecia. E aquilo mexeu com ele. As minhas orações que eu fiz por ele por mais de 10 anos também mexeram com ele. Ele logo se converte, passa um tempo, e um dia eu cheguei, acordei às 6 da manhã, ele estava sentado no portão da minha casa esperando eu acordar, com uma bolsa na mão. E aí eu chamei ele para entrar na minha casa, sentei ele na mesa, servi um café. E ele diz assim: então, só que vim aqui para dizer para você que Deus ouviu as suas orações. E eu nunca consegui ficar em paz com toda a bondade que você deu comigo. Eu vim te devolver alguns objetos que eu roubei da sua empresa, porque eu vou me batizar domingo. E eu não posso levar nas águas a culpa de ter sido um canalha como uma mulher igual você. E aí quando ele abriu a garrafa, a bolsa que tinha garrafa térmica, trena, eu olhei pra ele e falei assim: você acha que eu não sabia que você tinha levado? Aí ele: eu sei que a senhora sabia. E por que a senhora não foi atrás de mim? Aí eu falei: porque se era importante pra você, eu tava te dando. Você não me roubou, eu que deixei você levar. Aí eu falei: tudo bem, se pra você tá se fazendo bem, mas eu queria saber se você soubesse que eu sabia, e que quando eu identifiquei essa ausência desses produtos que você levou, eu não levei pro meu coração como um assalto, nem como um roubo. Eu levei como: Jesus, eu tô dando pra ele. E aí ele volta e me pede perdão, a gente se abraça, ele tem 60 anos. Ele se batizou no domingo, em paz, com o coração leve. E eu pude, mais uma vez, provar a incontestável força da palavra de Deus. Só pode ser a palavra de Deus. Não. É isso. Nossa, que aula, que forte isso. Eu creio muito em Deus, eu ministrava, hoje eu me encontro afastada de ministério e essas coisas, mas eu ministrava a palavra de Deus, e eu falava muito isso, que a gente só pode levantar para ensinar quando a gente senta para aprender, e você mencionou isso várias vezes, e a palavra de Deus é tão presente na sua vida que você acabou de falar uma atitude que eu, olhando para mim, para todos os meus defeitos e todas as minhas qualidades, eu não sei se eu teria tanta longanimidade, paz e sabedoria, talvez seja a palavra, para ter uma atitude dessa. E a resposta de tudo só pode ser Cristo, o que Cristo fez na sua vida. É só Cristo. E como eu vou tirar o essencial da minha vida, que é Cristo?
se eu quero ser uma empresária diferenciada, uma esposa diferenciada, uma amiga diferenciada, como eu vou tirar de mim o que me faz ser diferenciada e o diferencial que está em Cristo? Eu só faço isso por causa do Espírito Santo. E é por isso que muitos empresários, eles tendem a não conseguir prosperar. Eles ganham dinheiro, mas não prosperam. Verdade. Eles têm bens materiais, mas não têm paz para usufruir do bem. Por quê? Porque eles simplesmente tiram o essencial daquilo que é extremamente importante de ser vivido, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que vai me conduzir às decisões que, humanamente falando, eu jamais teria capacidade de tomar sozinha. Eu só tomo esse tipo de decisão porque eu estou cheia do Espírito Santo. Quando eu não estou assim, eu vou fazer coisas que os homens comuns fazem. E os homens comuns brigam por causa de uma trena e de uma garrafa térmica. Os homens comuns brigam porque sumiu uma roupa no varal. Os homens comuns brigam porque alguém foi lá na caixa da empresa e roubou R$10. E aí, Fabiana, com isso você está dizendo que é normal as pessoas, né, serem assim? Não é normal elas serem assim, mas é anormal uma cristã agir igual a eles. É isso. É a diferença do que serve para o que não serve, né? Não é normal a pessoa ser ruim. O anormal é eu me tornar ruim, porque eu me conectei com alguém ruim. É sobre não permitir a maldade tomar conta de você. É uma troca. Ela vem com uma energia ruim e eu transformo ela em algo bom. É uma troca. Ela me ensina como não ser e eu não quero aprender. Não, eu não quero aprender a ser mau caráter. Eu não vou agir com mau caráter para alimentar o mau caratismo. Eu não vou dar ao demônio e ao inimigo a força que ele nunca teve de validar o que ele queria que eu fizesse. Ele quer que eu brigue, mas eu não brigo. Ele quer que eu xingue, mas eu não xingo. Ele quer que eu me comporte replicando o comportamento que eu recebi, mas eu não perdoo. Eu libero. É uma luta diária. Fabiana, é fácil? Nunca vai ser para mim nem para ninguém. Mas é o correto que a gente precisa fazer. Quem quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Morra para o mundo e viva para Ele. Nossa, gente, é muito forte. Vamos para o próximo tema. E quando a produção coloca, eu lembrei de uma mensagem do pastor Eliseu. Pode botar número 1 já de uma vez, tá? Número 1. Só para concluir, o pastor Eliseu, ele diz numa mensagem sobre a crucificação, onde ele diz que o evangelho é de fato negar a si mesmo. Que você pede água e eles te dão vinagre. Mas se pedirem água para você, é água que você tem que dar. Exatamente. Né? Foi o que aconteceu com Jesus, que estava com sede na cruz e deram vinagre. É isso aí. Muito forte. Número 1. Começando do zero. Tá tudo indo numa ordem que a gente está conseguindo se entender, não tá precisando voltar. É isso aí. Muito bom. Legal. Bom, Começando do Zero é um projeto que nasceu no coração de Deus. Eu só executei a missão, porque, como eu te falei, em alguns momentos eu sou missionária. E a missão do Começando do Zero é eu reproduzir aquilo que eu mesma vivi. Eu comecei do zero. Eu disse lá no início que eu quebrei 6 vezes. E a tentativa de empreender desde a infância fizeram com que eu cometesse erros. E esses erros, eles foram algo que trouxeram para mim, em momentos, prejuízos financeiros, mas trouxe para mim uma maturidade, um crescimento que incontestável. Ninguém nunca vai tirar o que eu aprendi nesse tempo, nesse período. E começar do zero foi uma frase que Deus colocou no meu coração quando eu iniciei um tempo de palestra com um pequeno grupo na igreja da própria comunidade. Nós fizemos nossa primeira edição do Começando do Zero no Ministério da Ação Santa, na entrada do bairro dos São José Tadeu. Ali tinha acontecido algumas, na época, mortes, e algumas pessoas ficaram órfãos de maridos, que teve uma intervenção na comunidade. E aí um dia a pastora Paula, uma amada, uma querida, que tem um amor muito grande pelo reino e pela obra, me pede ali pra gente ajudar a recolher
donativos, cestas básicas, roupas para ajudar aquelas mulheres. E eu, com toda boa vontade, quando eu chego no pátio da igreja, vou entregar algumas roupas ali, algumas coisas, eu começo a perceber o perfil das pessoas que estavam ali para receber. E as mulheres com um corpo bonito, com cabelo bonito, com muita saúde, querendo ajuda. Achei muito pequeno naquele momento. Eu sei que tem pessoas que realmente precisam, porque estão doentes, impossibilitadas de fazer qualquer trabalho, mas o meu cenário ali não era esse. Elas achavam que não tinham como começar a vida, mas na verdade elas tinham. Porque todo mundo que vai começar alguma coisa, principalmente quando o assunto é financeiro, é negócio, é empreendedorismo, elas pensam que a primeira coisa que a gente tem que ter para empreender é dinheiro, e não é verdade. E aí eu olhei e falei, olha, a gente não tem como a gente ficar dando cesta básica. Vamos ensinar essas mulheres a trabalhar. Mas como? Elas não têm dinheiro, elas não têm isso, não tem tal. E começamos ali, marcamos uma primeira reunião onde eu fui falar de empreendedorismo. E não era o nome Começando do Zero. Dali comecei a falar de empreendedorismo, de coisas que elas podiam fazer para vender, que elas podiam pegar e vender Boticário Natura, revista, e fazer bolo e manicure, enfim. Começa ali uma reunião e toda semana, toda quarta-feira essa reunião acontecia. Ela começou com 7, 8 pessoas. E nosso último evento, até que a Rosane Félix participou, teve 450 mulheres. E aí começa ali um projeto. E no dia que eu visualizei uma quantidade muito grande de mulheres naquela igreja esperando para a próxima palestra, eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? E aí eu pego o meu carro e vou para casa pensando sobre isso. Eu estava passando um tempo ainda de recomeço, eu estava recomeçando de uma quebra, eu tinha quebrado em 2016. E aí Deus falou algo para mim muito forte quando eu estava subindo o viaduto para poder retornar para ir para casa. Ele disse, eu quero que você coloque o nome desse projeto de Começando do Zero. Joguei meu carro no canteiro e digitei Começando do Zero para ver se tinha algum nome desse na internet, né? Eu vi Começando do Zero de outras coisas, né? Para começar a alfabetização do zero, para começar... Aí eu falei, gente, mas por que, Senhor? Aí Deus falou para mim assim, porque tudo que você fez até hoje foi começar do zero. E por quê? Porque você achou que você não tinha nada. Porque na verdade ninguém começa do zero. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem. Ainda que você quebre, você não começa 100% do zero. Você sempre tem alguma coisa para começar, só que a gente pensa que a gente está começando do zero, que a gente não tem nada. Tem uma piada que pessoas falam a respeito da comunidade, diz assim, o cara diz que não tem nada, mas quando a enchente acontece na comunidade, ele perdeu tudo, né? Porque na verdade a gente começa a saber que a gente tem realmente algumas coisas pra gente usar. E aí eu chego em casa, meu filho num processo muito grande, ele é autista não verbal, ele não fala. Tem 12 anos e ainda não fala. Meu marido faz uma colocação pra mim na hora que eu tô chegando em casa, sem eu ter falado absolutamente nada, nenhuma palavra. Ele fala assim, amor, você lembra aquela palavrinha que o Heitor começou a falar? Eu falei, lembro. Ele estava começando a falar vovô, né? Eu não tô conseguindo fazer ele falar mais nada. A gente vai ter que começar tudo do zero. Uma resposta, uma confirmação. Aí eu, nossa, por quê? Porque o Heitor, ele aprende e esquece muito rápido. Então começar do zero com o Heitor é 100% atual para mim e para o Alex. A gente sempre faz isso. Muita coisa que o Heitor aprendeu, ele vinha esquecendo, a gente ensina de novo, ensina novamente, e aquilo nos gerou uma paciência muito grande de começar do zero. Então eu pensei, poxa, eu comecei do zero na vida, eu comecei do zero no empreendedorismo, eu começo do zero com meu filho, então começar do zero é realmente o nome do projeto que eu vou engatilhar. E dentro de tantas coisas, nós começamos a palestrar para mulheres de comunidade, depois se tornou algo maior, a ponto de alcançar empresários que estavam quebrando financeiramente. E ao falar do meu filho nessa história toda, eu comecei a arrastar um grupo de mulheres que também queriam empreender, mas tinham filhos especiais. Nossa. E dentro disso tudo surgiu agora o Espaço Luz, que é um centro de tratamento de crianças especiais que nós abrimos lá na entrada da comunidade, tem a foto do meu filho enorme na fachada, e virou um projeto maior, né? Ele alcançou muito mais pessoas.
e eu não entendia por que daquele início, daquele momento, até que alguns meses depois acontece a pandemia. E aí o projeto Começando do Zero ficou famoso na pandemia, por quê? Porque todo mundo estava precisando transformar suas realidades financeiras através do empreendedorismo. Sim. E aí, então nós fazíamos lives, nós fazíamos eventos assim, com poucas pessoas, usando máscaras, com gente dentro das igrejas que cabiam 300 pessoas, a gente fazia de 10, de 15 pessoas, cada uma sentada num canto, ensinando essas famílias a restaurar e a começar do zero. Porque muitas perderam o emprego, muitas pessoas precisaram sair do trabalho, algumas empresas foram fechando e acontecendo tantas demandas por causa da pandemia, e o projeto Começando do Zero começou a influenciar as famílias e a transformar realidades e histórias. Nós temos vários cases de sucesso, são muitas pessoas que começaram a vender coisas na pandemia de porta em porta, de entrega, delivery, e hoje tem seus comércios. E hoje são palestrantes, escrevem livros, o tempo inteiro uma menina aparece com um livro lá para entregar. E a gente fez um trabalho lindo, maravilhoso, que sofreu uma pausa agora por causa dos projetos que a gente começou a fazer com as crianças especiais. E a gente entendeu também que foi um tempo onde eu precisei agir com um pouco mais de intensidade, que foi naquele tempo da pandemia, e depois a gente diminuiu a intensidade do projeto e faz ele de uma forma um pouco mais aleatória. Virou programa, né, que é associado ao Papiano. A Rosane Félix foi uma pessoa incrível na nossa vida e que nos ajudou muito a fazer esse projeto funcionar. Depois a rede Bem Mais TV colocou Começando do Zero num programa de televisão da Bem Mais TV. Nós começamos a fazer participações na rádio, participações em vários lugares, e eu saí em 2 revistas importantes de empreendedorismo, falando de empreendedorismo na comunidade por causa do Começando do Zero. Cara, que bacana, que história, né? De fato, começar do zero, você mencionou que às vezes, nem sempre é do zero, né? Às vezes tem um começo, um resíduo, um talvez recomeço. Você mencionou que quebrou 6 vezes. As 6 vezes que você precisou recomeçar, você teve assim que de fato começar do zero novamente. Exatamente. Começar do zero. A última vez, em 2016, a gente vendeu a nossa casa, perdemos tudo. Foi uma trajetória, eu acho que foi a mais difícil para todas as outras tentativas que eu tive. Eu tive loja de roupa, de calcinha, eu fui abrindo alguns tipos de comércios aleatórios, eu fui boleira, doceira, quentinha, eu vendia na rua, vendia nas portas. Eu fui uma empreendedora nata em todas as áreas que você possa imaginar. E eu me chamo de empreendedora raiz, de verdade. Eu aprendi a empreender e fazer coisas assim em lugares completamente aleatórios. E aí, em 2016, a gente quebra financeiramente, perde tudo. A gente vendeu nossa casa para pagar as demandas que aconteceram financeiras na trajetória, para pagar os funcionários, para quitar e resolver problemas. O Heitor estava no auge do autismo e a gente já tinha vivenciado uma experiência muito amarga, porque tudo começou em 2013 a 2016. De 2013 para 2016, a gente viveu assim um atropelo. Porque quando a gente vende a nossa casa, para começar a quitar os problemas que a empresa está tendo, tentando recuperar a empresa, eu digo que eu quebrei em 2016 porque ela ali realmente já não tinha mais condição alguma. Mas enquanto nós tínhamos bens, nós fomos vendendo. E aí a gente vai morar de aluguel em 2013, depois da tentativa de reconstruir a empresa, em Xerém. A gente aluga uma casa em Xerém, próxima ali à cachoeira. E aí, em 2013, a gente teve aquele problema da enchente de Xerém, onde acontece aquela tromba d'água, eu estava lá. Então, a gente vai perder mais uma vez algumas coisas. E a Defesa Civil bloqueou algumas casas, uma delas foi a minha. Fora, a minha casa não foi a gravidade do momento, tá? A gravidade aconteceu nas casas de baixo, porém, havia uma barreira por trás da nossa casa, caiu logo onde? No meu novo escritório que eu estava tentando montar, num cômodozinho que tinha nesse fundo do quintal. E nós ali saímos na casa na noite da enchente e voltamos ali para passar um tempo na casa da minha mãe. E eu nunca tinha imaginado que eu voltaria a ficar um tempo e muito menos morar no Vai Quem Quer. Aí eu volto pro Vai Quem Quer, passo um período na casa da minha mãe, aí começa os atropelos de perder coisas, busca e apreensão, oficiais de justiça. Vou morar num sítio chamado Sítio da Felicidade, onde meu amigo tinha uma casa que estava vazia e me empresta
um cômodo daquela casa para eu morar, e ali eu começo a minha história novamente, sem nada. E a gente foi reconstruindo a nossa vida. Depois de ter vendido a nossa casa, ter perdido os carros, ter perdido tudo, eu precisei voltar a vivenciar algumas experiências que eu não tinha vivido. Não ter dinheiro para comprar nenhum remédio do meu filho, ter dificuldade de comprar as coisas básicas do lar. Eu continuo remando para que eu vencesse e alcançasse tudo isso. Porém, foi um momento sacrificioso muito grande, que deixou eu e meu esposo emocionalmente extremamente abalados. Eu particularmente não aguentei, tive umas síndromes de pânico. Eu tive o nome do hoje é chamado de burnout. Eu tive naquela época, eu não sabia o que era. Eu tive um período de 2 dias de apenas enxergar em preto e branco, um pane mental que eu vivi. E na crise de ansiedade que eu tive, eu comecei a engordar e cheguei a 109 quilos. E esses 109 quilos me trouxeram prejuízos respiratórios. E eu precisei vivenciar uma parada rápida, correndo, porque tive várias paradas respiratórias dormindo. E aí a gente foi descobrindo que a gente foi perdendo tudo, do zero mesmo, sabe? Até a saúde. Nossa, Fabiana. É. Então a gente foi aprendendo que nada disso é uma sentença. Tudo isso é coisas que podem ser mudadas, né? Desde a cirurgia que eu precisei fazer, eu fiz, que acabou me trazendo benefícios para a saúde, para a vida, para me ajudar a eu vivenciar um tempo novo. Passei a cuidar da minha saúde e emagrecer, e fui cuidando das finanças. E me lembro que um dia uma oficial de justiça, quando chegou na nossa casa, ela perguntou: o que você tem de valor aqui pra gente fazer uma anotação? Eu falei: meu marido e meu filho. Porque de verdade era tudo que eu olhava, né, na minha casa que era de valor. Eu costumo dizer que eu vou para qualquer lugar com eles, que eles são realmente tudo que eu tenho, tudo que é mais importante, mais precioso para mim. E todas as outras coisas eu construo quando eu estou com eles, que eles me energizam, eles são a minha energia, eles são meu potencial de vida. E aí a gente vai construindo a vida, fomos levantando a nossa empresa. Daí nós tínhamos quebrado com a JPV Soluções em Projetos. Hoje JPV Soluções em Projetos está com o nome 100% limpo, com todas as suas contas pagas. Nós abrimos mais 2 empresas, compramos um restaurante japonês ano passado, já vendemos, e eu quebrei com uma, depois fiquei com 4 e reconstruí a minha história, fazendo dela um legado para deixar para outras pessoas. E toda essa trajetória de quebrar, de não dar certo, de não funcionar, de manifestar questões de saúde, de danificar a minha saúde, de ficar sobrepeso, de me tornar alguém obesa, de essa obesidade atrapalhar meu casamento, do casamento dar um problema no relacionamento com meu filho, de meu filho ter crise por causa das minhas emoções, eu descobri um caminho. E hoje eu ensino para essas mulheres, para essas famílias, que elas também podem vencer qualquer realidade, qualquer situação, realinhando a rota delas, porque todo o processo que eu passei e não tive ajuda, eu hoje me apresento como resposta para as pessoas que precisam de uma ajuda e de uma orientação. A ajuda que você não teve, você consegue ser para mulheres que precisam do que um dia você precisou e não teve, né? Exatamente. Eu não peguei nenhum problema que eu vivi como algo que foi uma desgraça. Todas essas coisas foram uma grande escola. E a escola da dor é muito rápida. Você aprende com a dor aquilo que anos de vida, de estudo, de faculdade, você jamais conseguiria aprender. A dor, ela proporciona em você uma elevação de alma, de mente, e um processo de crescimento absurdo, pela qual poucas pessoas conseguem compreender. Por isso que eu acho que as pessoas não devem fugir dos momentos de dores. A gente deve enfrentar os momentos de dores, eles trazem crescimentos surreais. E eu aprendi a crescer com elas. Tudo que eu aprendi no momento em que eu precisei vencer as minhas maiores dores e as minhas maiores aflições, eu hoje transformo em algo muito forte e poderoso para mudar as vidas das pessoas e para trazer a elas uma nova direção. Nossa, forte demais. O dito, quem não aprende no amor, aprende na dor, acaba se tornando real, né? A dor, ela ensina coisas que outras coisas talvez não consiga ensinar. Exatamente. Muito forte. Vamos para o próximo tema. De fato, começar do zero faz parte da sua vida. Total. Te define. Perfeitamente. Vamos ao 5? Vamos ao 5, número 5. Identidade. Esse é novo, nem eu sabia que tinha identidade, então bom, fique à vontade. Bom, esse tema identidade é um tema muito forte para mim, porque
dentro de tantas coisas que a gente vai traçando e vivendo na vida, a minha experiência na infância me trouxe algo muito poderoso a respeito da identidade. Como eu disse lá no início, a minha avó, ela veio do Maranhão morar na nossa casa. Até então, na minha mente de criança, eu era filha de pobre, que não tive sorte na vida, e alguém que não tinha religião, não sabia quem era Deus, não sabia quem era. E eu sempre ficava ali analisando a minha maneira de viver a respeito daquilo que me conectavam às pessoas. Ou seja, eu já estava totalmente sem saber o que eu era, se eu era da comunidade, se aquelas pessoas eram boas, se eram ruins. E é muito comum, em alguns momentos da vida, a gente ter essa fase de perda. Porém, eu vivenciei isso muito nova. Eu era criança, e esse hábito de sair da escola e ir todos os dias no lixão, catar papelão e latinha para levantar um dinheiro, para poder conseguir alguma coisa. E com isso, eu dizendo que meus pais trabalhavam. Não era questão só de ter alguma coisa ou outra por questão de passar fome nem necessidade, meus pais trabalhavam. Só que era tudo muito humilde, a gente não tinha carne todo dia, era uma vez por semana. E olha lá, a gente não tinha algumas coisas e eu saía para catar papelão. Nesse dia eu vivi uma experiência, eu deixei a minha avó em casa e fui catar o papelão. E eu achei uma abóbora no lixo. Esse lixo. Essa abóbora, uma abóbora grande, bonita. Só que eu fiquei preocupada porque o lixo onde a abóbora estava tinha restos de todo tipo de comércio da região. Farmácia, do mercadinho. Mas essa abóbora parecia ter sido escondida por alguém, porque ela era grande, alguém botou uma caixa em cima, eu levantei a caixa, peguei a abóbora e levei, subi o morro, aquela abóbora abraçada, pesada, e eu fiquei super feliz em levar aquela abóbora para minha avó. Eu pensei, a gente vai comer essa abóbora, eu cheio de vontade de comer abóbora, mas eu pensei, se a abóbora estiver contaminada, eu vou falar com a minha avó para ela fazer uma oração, para Jesus limpar a abóbora. Porque se Jesus cura a gente, Jesus também pode curar a abóbora da contaminação. Aí minha avó vai e faz algo muito forte comigo, que ela ativou a minha identidade. Minha avó lava aquela abóbora e pega uma faca e corta a abóbora. E ali minha avó baixada me pede para eu cheirar a abóbora. E eu, entendendo nada, cheirei a abóbora. Eu cheirei a abóbora e minha avó perguntou, e aí, essa abóbora tem cheiro de quê? Eu falei, de abóbora. E a cor? Ela tem cor de quê? Ele tem cor de abóbora. Então significa que ela nasceu no lixo, mas ela não é lixo. Aí eu disse sim. Ela estava no lixo, mas não tem cheiro de lixo. Ela nasceu no lixo e não tem cor de lixo. Por quê? Porque ela quis ser abóbora dentro do lixo. E aí, quando a gente decide que a gente quer ser alguma coisa, não importa o lugar que a gente está. E aí, isso significa, filha, que não importa onde você nasceu, não importa o lugar que você foi colocada, não importa que você não escolheu o lugar que você está, não importa o que você vai fazer com isso. Você não precisa extrair desse lugar nada disso. Você não precisa ter cara desse lugar, você não precisa ter cheiro desse lugar, você não precisa se vestir como as pessoas se vestem, você não precisa se portar, você não precisa se posicionar. Simplesmente aproveite o momento em que você está aqui, extraia tudo que for de bom para você, cresça como essa abóbora fez e não perca a sua identidade. Nossa, Fabiana, você falou sobre o começar do zero, sobre várias experiências, e cada experiência que você conta, eu consigo me surpreender. Você já falou coisas, eu falei, caraca, que história surpreendente, que história inenarrável. Aí agora essa questão da identidade, de como a sua avó virou essa chave em você, te fez descobrir o que é identidade de forma surpreendente. Virou porque ela fez uma didática. Ela usou uma pedagogia para uma criança muito forte. Porque depois eu fiquei pensando, a abóbora tinha tudo para ter cheiro de lixo, para ter cara de lixo, para ter cor de lixo. Ela podia ter apodrecido no lixo, mas ela ter ficado do jeito que ela ficou foi uma decisão. Nossa. E sou eu que decido o que eu vou fazer
Porque os ambientes não me definem. Eu transformo os ambientes. Não são os ambientes que me transformam. Eu dou nome para as coisas. Não são as coisas que me dão nome. Nenhuma das minhas empresas precisa do nome que elas têm na logomarca. Por quê? Porque quando falam que a empresa é minha, a minha identidade impressa na empresa dá legitimidade para a empresa, dá força para a empresa. Porque não estou por trás da empresa, eu estou na frente dela. Ela nunca me deu nome, sempre fui eu que dei o nome para elas. E eu posso trocar o nome da empresa na hora que eu quiser, ela vai continuar fazendo sucesso, porque a autoridade do nome não está na logomarca da empresa, está em mim, no meu nome. Eu aprendi isso lá, no lixo com a minha avó. Eu aprendi que eu sou autoridade onde eu gero, onde eu estou. E eu vou extrair dos lugares, por mais que esses lugares sejam hostis, difíceis, eles têm coisas que podem ser boas para mim ensinar e para trazer um nutriente para a minha vida, pela qual vai me produzir um crescimento absurdo que de repente lugares de conforto não me trariam. Então a gente vai aprendendo que de verdade, né, a gente não é definido pelo lugar que nós estamos, somos nós que definimos o lugar, e o lugar não nos define. A mudança de cenário, de destino, é através de nós, né? Galera que está ouvindo, peguem essa aula que a Fabiana está nos dando, de que nós podemos florescer aonde formos plantados. Completamente. Por isso que eu disse para você que não existe vítima da sociedade. Eu escolho o que eu vou ser. Eu esperei chegar nessa hora para me finalizar aquela fala do início. Eu escolho o que eu sou. Ninguém me obriga a ser o que eu não quero ser. Eu não posso ser o que eu não quero ser, falar o que eu não quero. Ninguém me obriga a fazer nada. Tudo é eu aceito. E por que eu aceito? Por conveniência? Porque é mais fácil. Algumas pessoas aceitam trabalhar de forma ilícita porque é mais fácil. Porque é o caminho mais vantajoso. E o brasileiro gosta de vantagem. Mas o caminho do sucesso, ele é dolorido. Mas ele é sólido. Ele é firme. E ninguém tira de você o que é teu. Podem me tirar tudo agora e eu começar do zero amanhã de novo. Ninguém vai tirar o que eu guardei aqui. E muito menos aqui. Sabedoria e conhecimento. E com a sabedoria que eu quebrei e levantei 6 vezes, eu levanto a 7ª. Eu levanto 8. Eu levanto 9. Eu levanto 10. Ninguém pode me parar. Eu sou inabalável. Primeiro porque Deus está na minha vida. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E quando eu estou fraca, aí que eu estou forte nele. E quando parece que está quebrada, eu estou mais inteira do que nunca. Eu aprendi de verdade. Eu gosto muito de uma frase, né? Eu estou tentando lembrar o nome da autora. Eu aprendi a deixar-me cortar, para que eu permaneça sempre inteira. Larissa Spector, eu acho o nome da moça. E eu sempre me permito que aconteça algumas podas para eu ficar inteira. E algumas podas são dolorosas. Mas elas nos trazem ali uma legitimidade na vida para gerar uma autoridade constituída de uma pessoa que eu sou de verdade e não que alguém fez de mim. Eu podia ter me tornado uma pessoa alcoólatra, porque minha mãe era alcoólatra. E eu tinha mania de beber mesmo no botequim com meu pai. Meu pai ia lá, me dava uma dose de batida de chocolate, eu achava delicioso, mas tinha álcool. Eu podia ter feito tantas coisas. Eu podia ter namorado e me relacionado com qualquer menino da comunidade. Mas eu escolhi o menino mais inteligente da comunidade, que vendia verdura no carrinho quando eu encontrava com ele. Filhos dos pais nordestinos que vieram vender legumes no Rio de Janeiro. Eu escolhi o menino fisicamente e na época, né, que hoje ele é lindo, mas ele era o mais feinho de todos. Eu escolhi alguém pela sua mente, pelo coração. Eu não escolhi alguém pela sua capa, nem pelo tênis, porque nem tênis ele tinha, ele andava de chinelo. Eu
podia ter escolhido qualquer menino daquele que colocava o boné de marca, tênis de marca, porque ganhou um dinheiro fácil e ele tinha uma aparência de rapaz bonito, mas eram vazios por dentro. Aí eu escolhi um menino que andava de pra cima e pra baixo com carrinho de mão e com livro. E que na hora que ele estava na sombra, ele estava lendo. Eu vi ele lendo. Falei, é ele que vai administrar meus negócios. E aí eu me casei com o Alexandro. A gente namora desde 15 anos de idade. Ele é meu amigo de infância e de adolescência. Ele começou a namorar me ensinando matemática, porque como ele aprendia muito mais rápido que todo mundo na escola, ele ensinava a gente a reforço escolar. E com 15 anos a gente namorou. Com 20 anos nós casamos. E a gente está 26 anos juntos. Para sempre, amém. Parabéns para vocês. Eu admiro muito essas histórias, porque na geração que nós vivemos hoje, às vezes eu brinco, eu acho que eu nasci na geração errada, porque eu gosto dessas histórias, né? Eu sou muito a favor do que é o casamento, do que o casamento significa. Só que nós vivemos uma geração onde a família, o casamento, eu digo que a família para mim é, de todas as perfeitas criações de Deus, a família para mim é um dos projetos mais importantes. Para mim, a família é... Acho que por isso explica muito ataque, voltado para a espiritualidade, muito ataque satânico na instituição chamada família hoje. Tanta inversão de valores, porque para mim a família é o projeto mais perfeito que Deus criou, né? Exatamente. E eu admiro muito essas histórias, porque na geração que nós vivemos hoje, as pessoas, né, nós no modo geral, eu estou dizendo nós, mas nós geração, às vezes escolhemos pelo estereótipo, pelo que está por fora, e você pensou que, você planejou, você brincou que quando você escolheu o seu hoje esposa, você falou, é ele que vai administrar minhas empresas, e você escolheu porque você viu algo além do que está nítido para todas as pessoas. Baseado na minha experiência, sabe qual foi a minha maior decisão? Eu não escolhi o Alex pela emoção, eu escolhi ele pela razão. Porque as pessoas, elas até nos relacionamentos, elas escolhem os relacionamentos para suprir uma emoção, entendeu? E eu não queria que o Alex não era um pedaço para tampar um buraco dentro de mim. Eu queria ele inteiro. Para que eu também inteira fizéssemos uma parceria de pessoas que não precisam tampar um buraco uma da outra. Então, a maioria das pessoas escolhem um pouquinho do pai, uma extensão da mãe, e se casam para tampar um buraco emocional. Eu não fui uma menina que namorei e fiquei loucamente apaixonada pelo Alex, não. Não houve esse loucamente apaixonados entre nós. Nós vamos fazer 22 anos de casados. E por que eu faço 22 anos de casado? Porque nunca aconteceu problema nenhum, a gente sempre ficou bem, não. Nós fomos insistentes quando a gente decidiu estarmos juntos. A gente decidiu que a gente ia continuar um com o outro, mesmo quando a gente olhasse para a cara do outro e achasse insuportável estar com ele. E nós vivemos um relacionamento pautado na lealdade, na cumplicidade e na amizade. Todas as demais coisas, inclusive até a vida sexual, virou algo secundário diante de tudo que a gente apresentou a viver um com o outro. Nossa, muito... você é uma mulher de muitos valores, né, Fabiana? Nesse bate-papo nosso aqui, eu já vi que você preserva vários valores, inclusive o casamento, que é algo que hoje em dia, cada dia que passa o casamento, está sendo mais banalizado. Muito bom, vamos pro último, né? É o último. Número 2. Autismo. Bom, vamos finalizar com o Heitor. Muito importante, você é mãe do Heitor, né? Eu vi que é um menino que tem autismo e hoje é um assunto que está sendo mais falado do que era falado antes, mas ainda é dúvida para muitas pessoas, né? Então, queria ouvir de ti um pouco sobre a sua experiência em relação a isso. Bom, como eu disse, eu me casei cheio de expectativas com relação a uma vida praticamente alinhada, né? Uma menina de comunidade que escolhe um rapaz inteligente, que vive uma vida
ali totalmente, aparentemente alinhada, né? Tem aquela questão da maternidade consumada, né? Eu passei um tempo e descobri que eu ia ser mãe com praticamente 10 anos de casada, porque eu tive que fazer um tratamento, achei que não ia engravidar, enfim. E aí quando o Neyton nasceu, a gente já notou nele uma dificuldade muito grande para olhar. Na hora da amamentação não tinha, né, aquela conexão de olhar, de toque. E aí iniciei-se com 1 ano e meio a gente fazer um ciclo, ou melhor, a triagem da análise, que hoje toda mãe que tem dificuldade de entender se o filho tem ou não algum tipo de espectro precisa fazer. E aí começa ali uma linha de tratamento, de levar lugares até a gente descobrir com 3 aninhos de idade, fechar o diagnóstico e eu enfim, realmente era um autista. Daí a gente criou uma expectativa grande que qualquer mulher e qualquer mãe pensa, ninguém engravida pensando que vai ter um filho especial. Ninguém projeta ser mãe e ter um filho, né, com alguma demanda. Eu também fui essa mãe que projetei ter um filho e fiz na minha mente, no meu coração, alguns projetos relacionados ao Heitor. E eu tenho até um vídeo que eu gosto de estar no meu Instagram, que eu falo que quando eu engravidei, eu fiquei tão eufórica com a gravidez que eu saí para perguntar a várias mulheres como é que era ser mãe. E eu queria ouvir vários comentários, vários conselhos. E aí as pessoas me diziam, olha, com quanto tempo que a criança fala? No máximo 1 ano. E com quanto tempo que ela anda? Para que eu começasse a cronometrar a minha vida ali. Como é que funciona ser mãe? Como é que é para você ser mãe? Eu fiquei um bom tempo da minha gravidez perguntando aquelas receitas para as mães que já tinham seus filhos. E quando o Heitor nasceu, nenhuma delas funcionou para mim. Só deu certo para elas. Por quê? Porque o Heitor não era igual aos filhos das mães que eu perguntei. Então, diante dessa realidade, eu precisei ser realmente uma mãe atípica, fora da curva, de saber lidar com o novo e o inesperado, que era ser mãe especial. Depois a gente vai descobrir que o Heitor é autista não verbal e a dificuldade maior que ele teria seria a comunicação. Não seria de andar, não seria física, não seria nada, nenhuma mazela muscular, que tem uns que tem uns tiques, né? O Heitor não tinha nenhum tipo desses tiques, né? De tremer, de ficar batendo a mão, e ele só teria a questão da comunicação. Bom, meu marido é professor de matemática, física, e aí nós começávamos um desafio, fazer com que nosso filho conseguisse conquistar aquilo que a gente fez por muitas pessoas na sua fase de criança e adolescência. Ensinar uma criança que tem dificuldade de aprender, tentar se comunicar com uma mãe comunicadora e o filho quase não consegue fazer nenhum tipo de comunicação, foi o meu maior desafio. E eu aprendi nesse tempo a comunicação visual, porque eu só precisava prestar atenção para eu me antecipar aos momentos. Eu precisava saber quando ele estaria mudando a feição do seu semblante, na hora do xixi, na hora da fome, na hora da dor. Ele tem muita dificuldade de expressar dor. Hoje ele só expressa bem na hora de comer, que ele sabe muito bem falar que ele quer comer e chamar ali a gente numa fala que a gente conhece particularmente. Mas o que isso tudo me tirou a lição é que realmente existem situações atípicas, anormais, fora do padrão. E eu sou uma mãe atípica. O Heitor, ele não é igual às outras crianças autistas e as outras crianças não são iguais ao Heitor. E a lição que eu tirei do autismo foi incrível, porque além de eu aprender com o Heitor, eu comecei a aprender sobre o universo das crianças especiais. Eu gosto muito de um texto bíblico que Jesus ele se intitula Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um dia eu fiquei pensando, por que ele é o caminho? Porque ele nos conduz no caminho. Jesus não está apenas no início e nem só no final da nossa trajetória. Ele está no meio de tudo isso.
Ele está na trajetória, no dia a dia, no passo a passo. E por que ele é o caminho? Porque ele me conduz a lugares que eu não iria sozinha com minhas próprias pernas. E desses lugares são centros de tratamento de crianças especiais. Nunca passou na minha mente visitar esses lugares. Nunca passou na minha mente eu frequentar nenhum desses lugares. E participar da abertura de clínica para tratamento de criança não era meu sonho. Aí Jesus estava nesse caminho e me levou para lá. Aí eu passei a enxergar um outro tipo de vida, outro tipo de mentalidade, pessoas com problemas diferentes. Então o autismo é uma forma de enxergar a vida com outro ângulo. E esse ângulo é lindo demais. Por quê? Porque eles são inocentes. Eles não mentem em nada. Eles não conseguem ver nada além da verdade e da sua própria realidade. Então viver com uma criança tão pura que não tem nenhuma consciência do que seria nem verdade, muito menos mentira, ele é simplesmente ele, na real. E para mim foi um aprendizado enorme, porque eu aprendo com ele todos os dias. O Heitor, ele é o meu professor de 12 anos, que me ensina a parar, para prestar atenção, me ensina a comunicação visual, pela qual eu, com toda a minha agitação, não tinha hábito de fazer. E eu paro para olhar as coisas, as pessoas, e eu consigo hoje, de uma forma muito especial, me conectar melhor às pessoas através do olhar. E a ter um pouco mais de paciência na vida, já que eu sou extremamente acelerada. Então, eu aprendi muito com o Heitor e com as mães e as famílias de autistas que hoje se conectaram a nós. Cara, como você é sábia, e eu lembro que quando eu conversei com a Fabi, da produção, né, para trazer alguém que pudesse falar com propriedade sobre isso, é porque frequentemente lá no Instagram nosso eu coloco caixinha de perguntas pedindo sugestão de temas, de convidados, e um perfil novo, recente, né? O perfil nosso no Insta não é um perfil antigo, e umas 3 a 4 pessoas colocaram: poxa, fala sobre o autismo, eu tenho um e eu não vejo ser muito falado, e perdoe até a minha ignorância, é um universo que eu não conheço, não tenho assim propriedade para falar. E você já tem, você passou com tanta clareza, mas em algum momento você já se perguntou, porque você é uma mulher que crê em Deus, né? Você é cristã evangélica e você deixou claro que Cristo é o centro de tudo na sua vida, e talvez para algumas mães que estejam iniciando o que você já vive há 12 anos, se façam esse questionamento, porque idealiza algo e é algo atípico, conforme você mencionou. Então, assim, em algum momento você se questionou, se perguntou o porquê, porque eu acredito que você tenha passado momentos difíceis também, né? Antes desse aprendizado, dessa sabedoria toda, você passou momentos que hoje você sabe fazer, mas você não sabia. Foi a minha pergunta da vida, né? Por que eu, né? Por que comigo? Na verdade, não tem como diagnosticar hoje, nem a própria ciência ainda conseguiu encontrar respostas para o autismo e basear se é genética, se é uma vacina que disseram que aplicações de vacina, do que seria de verdade a causa do autismo. Eu me perguntei por muitas vezes. E, na verdade, hoje, com tudo isso, eu aprendi a não perguntar, a responder. Hoje eu não faço mais perguntas, hoje eu emito respostas. E todas as vezes que me vem algo que poderia ser um ponto de interrogação, vira uma reticência. Eu começo a manifestar a minha forma de viver através daquilo como um aprendizado, não como uma dor. E aí eu vou vivenciando isso. E por que eu não faço mais pergunta? Agora eu vivo só sobre respostas, eu vou respondendo às demandas que estão vindo. Por quê? Porque eu não preciso entender, eu só preciso obedecer, eu só preciso saber como lidar, eu só preciso viver. E tem hora que a gente não vai entender mesmo. A maioria das vezes nós não vamos compreender como é que vai ser a nossa vida e como é que vai acontecer as coisas. Mas a gente precisa continuar, né? É verdade. Nossa, parabéns, né? Esse bate-papo nosso
me fez conhecer a galera também que não conhecia. Você é bem conhecida, eu vi lá seu Insta, suas fãs, seguidores, né? Você influencia diariamente a vida de muitas pessoas e é muito importante uma pessoa tão sábia como você que fale desse tema tão abertamente, porque para quem está iniciando, para quem acabou de ter o diagnóstico, de descobrir, é tudo novidade, né? Não tem ainda a clareza para compreender algumas coisas que você compreende. Como eu disse, eu não tenho propriedade para falar no assunto, mas uma dúvida que eu tenho, não sei, acredito que você possa tirar, você disse que existem vários tipos, né? Várias formas de identificar. No caso do seu filho, é na questão da fala. Não verbal. Não verbal, né? As pessoas pensam, qual é o grau? É 1 ou 2 ou 3? Não tem. As crianças são realmente diferenciadas uma da outra. Não tem como a gente se dizer o que ele é. Algumas pessoas falam, ele é Asperger. Tem aí as nomenclaturas do autismo que é dado por causa do tipo de comportamento. Só que os comportamentos são extremamente diferentes um do outro. Então, o meu filho e a forma que eu lido com ele não é receita de bolo para outra mãe. Tem. Sim. A única coisa que pode ser uma receita de bolo é o comportamento da mãe diante do filho. Não é o que meu filho é o que eu faço com que ele é. E como eu me comporto com o que ele está fazendo. Então, as mães especiais hoje têm uma dificuldade muito grande de lidar com tudo isso, porque é novo, porque é um assunto ainda muito, muito complexo e difícil de ser tratado e falado, explorado, porque não tem nem entendimento. Nas escolas você coloca o seu filho para estudar lá e a gente tem que ter uma ajuda e um apoio, mas as pessoas não têm nem preparação para estar lidando com isso. A maioria das escolas não tem preparação. Então é uma complexidade muito grande. O que eu aconselho para os pais que estão ouvindo a gente aqui agora, a como lidar com a questão dos seus filhos? Isola particularmente sobre o teu filho e esquece todos os outros com relação à forma de lidar. Não fique preocupada fazendo pesquisa porque o outro desenvolveu rápido com um tipo de técnica que o seu pode não se dar bem com a tal da técnica. A pesquisa pode ser um problema, né? Agora, uma coisa que é bem clara para mim e para minha família é que a alimentação é fundamental. Totalmente. O Heitor tem uma dieta que mudou completamente a vida dele. Então, algumas questões de farinha, glúten, açúcar. Açúcar, então, se o Heitor tomar Nescau, parece que eu dei pra ele droga. Ele fica enlouquecido de agitado, não dorme. Então, é uma série de fatores, mas que eu não posso dizer pra você que vai funcionar com o teu filho. Tá funcionando com o meu. E aí você busca como é que vai descobrir o seu. Vale deixar a observação, né? Já que estamos falando disso. A alimentação mexe muito com o autista. E outra coisa muito importante que eu queria falar para os pais especiais aqui, para a gente estar encerrando esse momento, né? Sim, fica à vontade. É sobre a questão dos pais se cuidarem. Por quê? Porque pais saudáveis criam filhos saudáveis. Se eu estiver bem, eu sou uma ótima mãe. Se eu estiver mal, eu sou uma péssima mãe. É por isso que hoje eu não tenho o Heitor como foco da minha vida. É assustador, né? Ouvir um negócio desse, mas é verdade. Eu não foco a minha vida no Heitor. Ele não é um pobre coitado. Ele é uma criança que tem uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso. Só que o foco da minha vida é a minha vida, depois o meu marido e eu, o meu casamento, e quando eu estou bem, o meu marido está indo bem, nós somos um casal maravilhoso, então pais maravilhosos cuidam de um filho maravilhoso. Aí as mães se abandonam, se largam, não dormem, não comem, ficam completamente desfiguradas. Aí destrói o casamento, porque o marido olha a mulher que está totalmente acabada, não tem relacionamento, porque tem uma criança ali no meio que virou o centro da atração do casal, e aí destrói o casamento. Destruindo o casamento, a criança fica sem base. E se eu pudesse dizer que isso seria uma grande armadilha, é uma armadilha. Então, o Alex e eu, nós temos os nossos momentos, a gente se cuida, e eu não sou esse tipo de mãe, né, que fica focada no filho como se ele precisasse de mim de uma maneira dependente. Eu não crio um filho, mesmo que autista, sendo dependente emocional de mim. Entendeu? Eu tenho um texto que eu gosto muito sobre a mãe desnecessária. Quanto mais a mãe é desnecessária, menos dependente o filho é da mãe. E
quando o filho é independente emocional da mãe, da família, ele se torna uma pessoa mais forte, ele consegue viver a sua própria história e fazer a sua própria vida. Eu não falo isso de mães especiais. Quantas mães fazem dos filhos de 20, de 30 anos dependentes emocionais? Verdade. Né? Então, a mãe ela precisa ser um fator, uma peça fundamental na criação, maravilha. Mas ela não pode ser uma necessidade do filho. O filho só dorme se tiver com a mãe. E se a mãe não tiver, o que acontece com esse filho? Ele só come com a mãe do lado. Não pode, isso não é legal, entendeu? Por isso que se você observar minhas redes sociais, depois, quando é que foi que eu aprendi isso? Viajando. Eu fico fora de casa, o Heitor se adapta com o pai. O pai dele vai viajar e eu vou ficar, ele se adapta com a mãe. E a gente vai... E o Heitor vai vivenciando as experiências de ter o pai e a mãe junto, de não ter o pai e a mãe, de estar sozinho e precisar tomar algumas decisões, de tomar sua própria água, de ir sozinho no banheiro. Isso tudo vai fazendo com que ele produza uma liberdade. E a liberdade dele também é a minha. E a minha também é a dele. Nossa, parabéns. É mais um conselho para os pais, né? Porque realmente isso é muito importante. Às vezes se abandonam, né? Se abandonam. Eu sei que é difícil, mas sim, eu imagino. Mas se vitimizar não é a solução. Transformar talvez a criança numa muleta de que não pode mais... E a sociedade faz uma indução disso. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para fora do país, eu precisei passar um tempo fora. Porque, como eu te falei, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Claro. Foi difícil pra mim, porque eu já fui me sentindo culpada. Até que postaram uma foto estando longe de casa, começam a me mandar as críticas, direct, né? Nossa, você deixou teu filho? Como é que você faz? Você deixou o seu filho? Eu falei, eu deixei ele com o pai dele. Olha que interessante, a sociedade aceita que um filho é criado só com a mãe. Mas acho um absurdo um filho ficar só com o pai, entendeu? Na verdade, meu marido é mais mãe do que pai. Ele é meu marido é muito cuidadoso comigo e com o meu filho. Sim. Nós somos muito bem cuidados pelo Alex. Ele é uma pessoa muito carinhosa, amorosa, atenciosa. Então a sociedade queria me impregnar uma culpa que eu não tinha. Qual a culpa que eu não tinha? Então eu estou condenada a não poder fazer nenhum tipo de trabalho fora do estado, do país, porque meu filho é autista. Não, meu filho nunca foi uma condenação. A Bíblia diz que ele é uma bênção. Salmo 127 diz que ele é uma herança. Ele é o fruto do meu ventre e ele é um galardão de Deus. A Bíblia diz que ele é presente, a Bíblia diz que ele é uma resposta de Deus para a minha vida. E a Bíblia diz também para mim que ele é o meu troféu, que ele é um galardão. Por quê? Porque eu venci alguma coisa para ter tido ele. Então, se ele é tudo isso, eu não posso aceitar que as pessoas diminuam essa minha maternidade como a forma com que elas enxerguem e achem que a maternidade tem que ser. Nós nos amamos da nossa forma. Eu deixo ele livre para ser e viver da forma com que ele gosta. Quando a gente está em casa, eu deixo ele viver e fazer o que ele gosta. Do jeito que ele tem, fica solto lá. E eu também preciso ficar solta. Então, a gente se solta, ninguém se prende, todo mundo está livre. E isso faz dar certo, né? Total. Cara... Porque eu consigo ser eu, o Alex consegue ser o Alex, o Heitor consegue ser o Heitor. E ninguém está em pedaços. Os três inteiros formam uma família inteira, que não depende uma da outra para conectar a alma e cria nenhuma dependência emocional. Eu não dependo emocionalmente do meu marido não depende emocionalmente de mim, e o Heitor não vai ficar dependente emocional dos pais dele. Nós somos apoio, a gente não é dependência. Porque tudo que é dependente é químico, e tudo que é químico é droga, e tudo que é droga não presta. Faz mal. Cara, que bom te ouvir e aprender contigo, Fabiana. Que inteligência, que história de vida, cara. Saiba que você ganhou uma fã hoje, tá? De verdade, falo de coração. Eu não sou essa pessoa que Eu elogio sempre, mas eu não sou fã de... Eu brinco que eu não tenho facilidade. Seletiva. Eu acho que eu sou seletiva pra ser fã de alguém. Seletiva. Eu sou muito fã da Rosane. Você mencionou a Rosane aí. Um beijo, eu falo pra Rosane, eu falo que ela é a pessoa que eu mais sou fã na vida, assim. Eu sou um pouco seletiva pra ser fã de alguém, porque você se espelhar em alguém é muito sério. É muito sério. É muito sério você ter alguém como referência. Você mencionou isso, né? Quem são as nossas referências? Exatamente. Ter alguém como referência é muito sério. Total. Você tá baseando a sua vida na vida de outra pessoa,
praticamente, totalmente, né? Completamente. Então, saiba que você ganhou uma fã, que história admirável. Espero que você volte no Delas Cast em outras temporadas. Com Aprendi certeza. demais contigo, tá? Gratidão. Então, quero te deixar à vontade para dar tchau até breve pra galera. Fica à vontade para falar o que você quiser. Se algum assunto não foi mencionado e você acha importante falar, fica à vontade, tá? Deixar você à vontade. Bom, eu quero agradecer a todos mais uma vez estar aqui. Oportunidade maravilhosa de estar no Delas Cast, usando a minha história com uma motivação para a sua história. E eu quero deixar só uma frase para encerrar aqui. O futuro dependerá daquilo que você faz no presente. Tá bom? Um beijo pra você. Então, gente, é isso. Quero agradecer vocês por terem ficado com a gente em mais um episódio, tá? Aguardo vocês no próximo episódio. Vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam em nosso canal, permaneçam aqui com a gente. Vou deixar novamente o @ de todos os nossos patrocinadores para vocês seguirem. Em especial o Estúdio Papeando, que realiza, cuida, prepara isso aqui de forma excelente para vocês nos assistirem, nos ouvirem. Fabiana, muito bom te receber. Aprendi demais. Muito obrigada pela sua presença. Volte mais vezes, por favor. O convite já estou fazendo para os seus seguidores verem, para os nossos seguidores verem. O convite está feito. Volte. Muito obrigada a você pela sua presença. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.